Fala galera, eu sou o Breno e eu não nasci para ser youtuber, é muito estranho falar com a câmera, mas eu tô fazendo isso aqui pra gente poder trocar uma ideia sobre alguma coisa, que a gente geralmente não se fala aqui no grupo, vocês sabem bem disso. E a ideia é que vocês comentem aqui embaixo, mandem mensagens falando alguma coisa, tipo, se você gostou, se você não gostou, se você concordou, se você não concordou. Se você leu algum texto que tem alguma coisa a ver, traga também pra gente. Mas a ideia é vocês conversarem mesmo aqui no grupo. E a ideia é todo mundo conversar, galera. Todo mundo. A galera que tem mais conhecimento teológico aqui no grupo, a galera que, sei lá, não tem muito conhecimento teológico. A ideia é todo mundo conversar e todo mundo aprender uns com os outros, tá ligado? Vocês podem discordar do que eu falo e vocês podem falar que discordam aqui embaixo e argumentar sobre isso. E não briguem também, tá ligado? Não briguem. E, bom, partindo direto pra ideia de hoje, o versículo que eu quero trazer está em Deuteronômio, e o livro de Deuteronômio ele se passa enquanto o povo está de frente a Canaã, o povo está de frente à Terra Prometida. Tipo, eles estão numa margem do Jordão e da outra margem do rio é a Terra Prometida, a terra pelo qual eles caminharam 40 anos, a terra que os pais deles saíram do Egito, morreram no deserto por causa do pecado deles. Então os filhos, depois que o último morreu, os filhos chegaram à Terra Prometida e Moisés recebe a revelação de que ele não iria entrar na Terra Prometida, porque ele tinha pecado e ele não iria entrar na Terra Prometida. Então Moisés resolve dar as últimas palavras para o povo, se é que eu posso dizer assim. Ele resolve falar a lei de novo e lembrar algumas coisas importantes ao povo. E uma das coisas que eu achei muito interessante está aqui no capítulo 8 de Deuteronômio, que ele está lembrando o povo a não se esquecer. Porque desde aquela época a galera já tem a velha mania que a gente também tem hoje, que é de esquecer do que Deus faz. A gente é ótimo para fazer isso. Esquecer do que Deus faz. Deus faz um milagre pra gente, uma coisa maravilhosa. Deus está sempre abençoando a gente, está sempre ajudando a gente. E a gente ainda tem coragem de duvidar da fé. Às vezes a gente se pega, sei lá, eu não sei vocês, mas às vezes eu me pego, sei lá, questionando a minha fé. E olha como eu sou burro, cara. Deus faz muita coisa pra gente, Deus faz muita coisa boa pra gente, mas a gente sempre, sempre, sempre esquece. E Moisés, ele frisa muito isso. Não se esqueçam do que Deus fez por vocês. Lembre-se de quem tirou vocês do Egito. Lembre-se de quem abriu o Mar Vermelho, de quem trouxe vocês até aqui. Lembrem-se. Ele está sempre fazendo o povo lembrar. E dentro desse contexto de Moisés relembrar algumas coisas ao povo, eu achei muito interessante o que ele fala aqui em Deuteronômio 8, versículo 17 e 18. Pessoal, eu estava gravando aqui e a memória acabou, mas pronto, acho que já resolveu o problema. Tava dando um pouco de eco também, eu espero que o problema tenha resolvido agora. Mas vamos continuar com a leitura. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes, te lembrarás do Senhor, teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança que, sob juramento, prometeu a teus pais, como se vê hoje. Bom, esse versículo é claro que ele é para os judeus, por isso que tem aquele finalzinho do versículo ali, mas se você pensar, isso vale muito para a gente hoje. Moisés, lembrando o povo das coisas que eles não deveriam esquecer, das coisas que eles deveriam lembrar, ele lembra que quando o povo entrasse na Terra Prometida, que ele derrotasse os inimigos deles, eles não, na hora de colher as coisas, na hora de desfrutar das coisas de Deus, eles não achassem que a força deles fez isso, ou que o mérito deles fez isso, ou que eles puderam fazer isso com as próprias forças. Que, na verdade, o que Moisés está lembrando a eles é que Deus faz as coisas, Deus é quem dá a força para nós fazermos as coisas. Seja, sei lá, qualquer um dom que a gente tenha, é Deus quem nos dá a força para fazer as coisas. De forma que a glória é sempre dele. E isso é importante para que a gente possa glorificar a Deus como Ele merece ser glorificado. Deus dá a sabedoria, Deus dá a graça, Deus dá o conhecimento, Deus nos dá oportunidades e Ele nos dá a própria força para fazer isso. E isso é também importante para a gente lembrar que a gente é dependente de Deus. A tendência com esse mundo, né, pós-moderno, que a gente chama, que a galera... O mundo, ele está tentando há 500 anos dessacralizar e fazer esquecer tudo aquilo que é de Deus, tudo aquilo que Deus fez. Então a gente tende a viver uma vida dependente, influenciado pela nossa cultura de depender da gente mesmo.
a gente tenta viver uma vida dependente de nós mesmos e não dependente de Deus. E é muito estranho pra gente, eu acho, até depender de Deus, confiar em Deus para fazer as coisas. E isso é porque, entre outras coisas, a gente é ensinado a se virar sozinho, né? As pessoas, os nossos pais até tentam ensinar a gente a se virar sozinho e a gente acaba perdendo um pouco dessa dependência de Deus. Jesus vai falar que aquele que for como uma criancinha, esse é o maior no reino dos céus. E é como uma criancinha, não no sentido de que a criança é inocente e não tem pecado, mas no sentido de que a gente precisa depender de Deus como uma criança depende dos seus pais. Porque ela não consegue, ela não pode fazer nada sozinha. E ela admite que ela não consegue fazer nada sozinha, ela admite que ela não tem todo o conhecimento do mundo, que ela precisa de Deus. E a Bíblia fala que a gente precisa ser como uma criança, né? E isso se aplica a várias áreas da nossa vida. Na verdade, se aplica a todas as áreas. Por exemplo, se você vai ganhar uma alma, você não consegue convencer o pecador do seu pecado, da justiça e do juízo. Ganhar alma é algo impossível, cara. Fazer pecadores acreditar numa mensagem que, à primeira vista, parece absurda. Mas é Deus quem faz. É só Deus quem pode ganhar uma alma. E Romanos 8, ele fala... O Romanos 8 fala uma coisa muito interessante que eu vou achar para vocês aqui e vou ler. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Paulo está falando que quem está na carne não pode agradar a Deus, porque a gente precisa do Espírito para agradar a Deus. A nossa carne, ela deseja o pecado, ela pensa no pecado, ela pede o pecado. Mas nós precisamos do Espírito de Deus para agradar a Deus. Nós não podemos ser santos sem Deus. Não existe cristianismo sem Cristo. A gente precisa lembrar que a gente depende de Cristo para tudo. Inclusive para agradar a Deus, para ser santo. Romanos 8 mesmo fala que, no versículo 13, porque se vocês viverem segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Se pelo Espírito, e se eu não me engano é Gálatas que fala, se vocês andarem pelo Espírito, vocês não cumprirão a concupiscência da carne. Vocês notam, o Espírito é sempre Deus agindo em nós. A gente nunca tem mérito de nada. Tudo que você tem, a santidade, o louvor, o dom, tudo isso vem de Deus. E a gente precisa ser mais dependentes de Deus nisso. E isso nos leva a uma prática cristã que às vezes fica um pouco esquecida, que é a oração. Porque se a gente é tão dependente de Deus assim, se a gente depende tanto do Senhor, a gente deveria passar mais tempo orando, mais tempo clamando a Ele. E essa é a reflexão que eu queria trazer hoje, é isso que eu queria que vocês entendessem. E se vocês concordarem, comentem, se vocês discordarem, comentem também. E é isso aí, galera. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal. E é nóis. Falou, valeu, tchau! Sério, mano, esse final não ficou bom, velho. Não ficou mesmo.